Você já trabalhou num lugar onde todo mundo fazia as coisas porque tinha que fazer e um dia alguém mudou de postura? Começou a agir diferente, sem ninguém mandar? Isso não é sorte. É o que acontece quando uma pessoa entende de verdade o peso do que ela faz. Não porque foi treinada a decorar uma regra, mas porque enxergou o efeito real da própria atuação. Nos últimos 30 anos, eu vi isso se repetir. Gente que muda de comportamento, não por obrigação, mas por convicção, depois de entender o impacto do próprio trabalho. Nenhuma tecnologia, nenhuma lei, nenhuma cobrança de mercado substitui isso. Elas só funcionam quando as pessoas por trás delas estão preparadas de verdade. Você já viu alguém mudar assim? Por entendimento próprio? E não por pressão externa?